Como temos feito todas as tardes, noites, antes de iniciarmos o tema, e hoje chegou o tema que, pelo que me consta, era já aguardado por alguns, né? Origem dos dinossauros. Vamos aqui a algumas perguntas, e curiosamente chegaram duas perguntas que têm que ver com o tema de hoje, então não vou nem responder. Eu vou esperar daqui a pouquinho para respondê-las durante a apresentação, durante a palestra. Mas só para vocês terem uma ideia das perguntas, são as seguintes. Como é que posso relacionar a existência dos dinossauros com os eventos bíblicos? Você vai saber daqui a pouquinho. Você aqui e você que está aí acompanhando pelo computador, né? Na internet. Então você terá também a resposta daqui a pouquinho. Será que os dinossauros existiram no período de tempo desde Adão e Eva e o dilúvio, sendo então o dilúvio a causa da extinção dos mesmos? Será? Vamos ver também isto. Será que os dinossauros coexistiram com os seres humanos? Boa pergunta também. Será que há evidências disso? Dinossauros existiram com os seres humanos ou eles existiram milhões de anos antes de haver seres humanos na Terra? Essa pergunta também trataremos aqui. Segunda pergunta. A primeira foi um pacote de perguntas, na verdade, né? Foram várias. Segunda. Os dinossauros foram criados por Deus de maneira que, como se acredita hoje, ou mudaram depois do pecado? Boas questões também, né? Então essas aqui eu vou deixar para que a gente as responda durante a exposição. Terceira pergunta. Será que a condição do ser humano após a glorificação, o que é isso, né? Só para deixar claro para você e quem nos acompanha. Biblicamente falando, os seres humanos, eles estão vivendo uma condição decaída por causa do pecado. Hoje nós somos uma pálida lembrança do que já fomos, né? Até já tratamos disso um pouquinho em algumas noites aí. E não fomos feitos para morrer. Na verdade, Deus nos criou para ser imortais. Mas o pecado causou uma quebra nessa condição. Passamos a ser mortais, pecadores, e precisamos de redenção e depois uma transformação radical. Se você quiser mais detalhes, leia em casa 1 Coríntios capítulo 15. Ali Paulo discorre longamente, né, sobre essa questão de que nós seremos revestidos de imortalidade, revestidos de incorruptibilidade, logo somos corrompidos e somos mortais atualmente. Mas a pergunta que a pessoa me faz aqui é a seguinte: quando nós formos glorificados, ou seja, quando se mortos, ressuscitados, se vivos, transformados, e recebemos esse corpo que era como o de Adão antes do pecado, um corpo perfeito, um corpo que a Bíblia chama de glorioso, será que a condição de ser humano após a glorificação será anti-lei natural? Anti-leis naturais? Visto que poderemos viajar e visitar outros mundos, incluindo planetas com atmosfera inabitável para os seres humanos, com a sua condição presente? Tudo vai ser diferente, na verdade, né? Não dá para a gente comparar com a condição presente. A condição presente, como eu disse, é uma pálida amostra muito distante de tudo que teremos no futuro, após a volta de Jesus. Agora, uma coisa é certa: nunca, jamais, em toda a história do universo, houve uma condição que pudéssemos chamar de anti-lei. Nem Deus viola sua lei. E tanto as leis físicas quanto as leis espirituais, elas foram criadas pelo mesmo Deus. Assim como Jesus aqui na terra nunca quebrou um mandamento sequer, Deus respeita as suas leis físicas também. Ah, mas como explicam milagres, né? Aí é uma questão diferente. Agora, o fato é que nós também não conhecemos tudo a respeito das leis de Deus, né? Com certeza, nós teremos acesso a tecnologias, a recursos dos quais não dispomos hoje. Por exemplo, os cientistas pesquisam, e já existe assim, matematicamente falando, né, a possibilidade de viagens a longas distâncias por meio de algo chamado wormholes, ou buracos de minhoca. É um assunto bem interessante. E será que os anjos não usam isso, né? Porque lá em Daniel capítulo 9, Daniel está orando e de repente, antes que ele fale amém, está ali do lado dele quem? Gabriel. E Gabriel diz: olha, no princípio das suas súplicas, né? Quando você começou a orar, veio a ordem e eu vim aqui para revelar a visão para você.
E as distâncias do universo, nós vimos um pouquinho disso, né, no domingo, eu creio, são incomensuráveis, né? Então, para transpor essas distâncias, não dá para ser na velocidade da luz. Só para transpormos o diâmetro da nossa galáxia, que não é tão grande assim, comparada com outras galáxias, levaríamos 100 mil anos à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Então é preciso um outro recurso para isso. E eu creio que os anjos dispõem disso, e possivelmente nós também vamos dispor disso no futuro, né? Atmosferas inabitáveis ou irrespiráveis, nós podemos usar capacetes, né? Podemos, enfim, talvez prender a respiração por mais tempo, não sei. Aí nós vamos entrar no campo da especulação, né? E fica difícil aqui realmente. Mas o fato é que não dá para comparar realmente a condição presente com aquilo que teremos. Outra pergunta: por que você se refere à vida como tendo entre 6 e 10 mil anos? De onde surgem os 10 mil anos? É porque, na verdade, nem Ellen White foi assim categórica em dizer que o mundo tem 6 mil anos, a vida. Você percebe que ela usou, por exemplo, a expressão cerca de, por quase 6 mil anos. Então era um número aproximado, né? Era um arredondamento numérico. E inclusive há algumas teorias por aí, né? Profecias que se baseiam nessas datações, mas a gente sabe que após 1844 não existe mais nenhuma profecia de tempo na qual possamos nos basear. A volta de Cristo é uma data que nós não conhecemos. E que bom que não conhecemos. Ele não nos revelou, não foi do interesse de Deus nos revelar, porque temos que estar preparados todo momento para esse evento. Está próximo? Sim. Pelos eventos que nós acompanhamos, sim. Creio nisso. Mas a data precisa, não nos compete saber. Então, a gente fala 6, 10 mil, assim, para ter uma margem de erro, né? Mas, obviamente, que eu creio que seja mais próximo de 6, 7, no máximo 1000 anos, né? É só uma força de expressão. Não estou aqui também marcando data para a criação da vida, porque ninguém sabe exatamente quando foi que esse evento teve lugar, ok? Deixa eu comentar algo com vocês. Durante a semana, foram expostos ali à porta, né? Alguns materiais. E eu queria comentar um pouquinho, porque restam alguns poucos aí, talvez se alguém ainda não os adquiriu, hoje ainda possa ter a chance. Este livro aqui, O Porquê Creio, na verdade é uma coletânea, é uma reunião de entrevistas que eu fiz com cientistas criacionistas. Eu diria assim, se você quiser um livro interessante para dar para alguém que duvida do criacionismo, ou para alguém que acha que criacionistas não são pessoas sérias, não há cientistas no meio criacionista, talvez seja um livro interessante para você presentear alguém e também ler. Aqui eu entrevistei biólogos, um matemático, um bioquímico, um arqueólogo, 2 arqueólogos, físico, enfim, são 12 cientistas criacionistas que falam por que são criacionistas e de que maneira, de que forma a área do conhecimento deles favorece a visão criacionista. Então, por que creio? 12 pesquisadores falam sobre ciência e religião. O outro é esse aqui, A História da Vida. Foi o primeiro livro que eu publiquei pela Casa Publicadora Brasileira. Ele foi atualizado recentemente, porque já tinha mais de 10 anos que tinha sido publicado, e eu queria muito atualizá-lo, ampliar alguns conceitos, né? Acrescentar referências. E, de fato, no fim de cada capítulo, há, em alguns casos, centenas de referências para uma leitura mais aprofundada, para você buscar mais materiais, tanto em livros quanto em sítios web, né? E eu diria que esse aqui é quase que uma autobiografia, porque eu mostro nesse livro os argumentos que me convenceram, que me fizeram abandonar o darwinismo e me tornar um criacionista. História da vida, de onde viemos, para onde vamos. Me deu muita alegria escrever, pesquisar e publicar esse livro. Está também à disposição de vocês. E esse aqui, eu vou só mencionar porque parece que foi o que mais atraiu a atenção, né? Eu trouxe depois, né, ali para exibição, e me parece que sobram só 3, só restam 3. Só um? Eu não vou nem falar então, irmã. Mas tudo bem, já que estou com ele na mão, né? Esse livro aqui, eu me diverti muito escrevendo. Porque desde a minha infância, vou contar um pouco a história para vocês, eu
assim como meu filho também, gosto muito desse tema, dinossauros. É um livro ilustrado, um livro, assim, o foco é mais no público infanto-juvenil, adolescentes. Tem uma história, eu criei alguns personagens, 2 personagens antediluvianos e um principal, assim, pós-diluviano, contemporâneo. E é uma trama ali, e aqui eu vou explicando então como é que teria sido realmente a vida antes do dilúvio e o que aconteceu após o dilúvio. E o que isso tem a ver com os dinossauros, ok? Como eu disse, é totalmente ilustrado o livro, né? E creio que os que adquiriram já vão gostar. Os que não puderam, quem sabe os demais emprestem para eles, por favor. Tá bom assim? Peçam emprestado e espalhem, leiam, conheçam o conteúdo, para vocês perceberem que nós não precisamos ter medo desse assunto. Não precisamos deixar que os evolucionistas sequestrem esse tema como se só eles pudessem dar respostas para esse enigma. O criacionista tem boas explicações, sim, para a existência e extinção dos dinossauros. Querem ver? Vamos começar então. Esse é o tema de hoje. Origens dos dinossauros. Eu quero começar surpreendendo talvez alguns. A Bíblia aparentemente fala deles, dos dinossauros. Quer ver? Abra lá em Jó capítulo 40. Jó capítulo 40. Eu vou ler aqui dos versos 15 ao 24. Jó capítulo 40, 15 a 24. Preste bem atenção na descrição desse ser vivo, que não mais existe, com certeza. Mas assim, é possível que algumas traduções, algumas versões bíblicas aqui, tragam a palavra hipopótamo. Mas eu quero que você perceba se a descrição desse animal, ela tem que ver realmente com o hipopótamo ou não tem nada a ver com isso? Tá bom? Vamos ler? 15 a 24. Contempla agora, a minha está assim já, o hipopótamo. Só que a palavra original no hebraico é behemoth. Essa é a palavra correta. Que só aparece uma vez na Bíblia, aqui. Portanto, fica meio complicado colocar hipopótamo, mas os tradutores da Almeida Revista Atualizada, de outras, tentaram colocar um animal que pudesse ser reconhecido, mas você vai perceber que não dá muito certo. Querem ver? Contempla agora, eu vou ler a palavra original, o behemoth, que eu criei contigo. Logo, ele foi criado no 6º dia da criação com o ser humano. Era um quadrúpede. Que come a erva como o boi. Claro, todos eram vegetarianos por ocasião da criação, né? Sua força está nos seus lombos, o seu poder nos músculos do seu ventre. Endurece a sua cauda como cedro, os tendões das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze, o seu arcabouço como barras de ferro. Ele é a obra-prima dos feitos de Deus. Quem o fez o proveu de espada. Em verdade, os montes lhe produzem pasto, onde todos os animais do campo folgam. Deita-se debaixo do lótus, no esconderijo dos canaviais e da lama. Os lótus o cobrem com sua sombra, os salgueiros do ribeiro o cercam. Se um rio transborda, ele não se apressa, fica tranquilo, ainda que o Jordão se levante até a sua boca. Acaso pode alguém apanhá-lo quando ele não está olhando, ou quando ele está olhando, ou lhe meter um laço pelo nariz? Não, ninguém pode, o bicho é grande. Me digam, como é a cauda do hipopótamo? Já viram? É um rabinho ali, né? Parece um chicotinho, né? Uma coisa assim, né? É um rabinho. Fala rabinho aqui? Ali diz que o animal tinha uma cauda que ele consegue enrijecer como cedro. Já viram um cedro? Uma árvore, cedro? É uma coisa descomunal. Como é que pode ser um hipopótamo? Se o rio transborda, ele não está nem aí, nem se apressa. Ele vai tranquilo com a cabeça lá em cima das águas. Tubos de bronze, poderoso. Comia ervas ali nos rios, nos pântanos. Que bicho é esse? É um hipopótamo? É o behemoth. E o behemoth talvez seja mais
aproximadamente uma coisa como essa aí que está na tela. Ali fala de uma espada, né? Doutor de espada. Por causa disso, alguns pesquisadores criacionistas acham que possa ser um iguanodonte. Ele tinha realmente uma protuberância óssea aqui nas patas dianteiras. Ou poderia ser também, quem sabe, um braquiossauro. Comia ervas, era gigantesco, acho que era bonzinho. No céu, na nova terra, eu quero até escorregar no pescoço dele, quem sabe. E é um animal que eu creio assim, majestoso, né? Muito bonito. E realmente, se o rio transbordasse, que preocupação ele teria, né? Se a cabeça ficava lá no alto, né? E a cauda era bem grande mesmo. Tem fósseis desses animais por aí, em vários museus de história natural, não é? E dá para se perceber que era um animal descomunal realmente. Eu e muitos outros criacionistas pensamos que o Behemoth de Jó 40 é uma descrição de um dinossauro. Talvez o Leviatã, já leu sobre ele? Possa ser também um dinossauro marinho, né? Agora, por que a Bíblia não menciona a palavra dinossauros, então? E alguns acham que eles não existiram porque ela não fala em dinossauros. Deixa eu perguntar outra coisa. Você já achou a palavra gato na Bíblia? Não tem. Pode fazer de novo o ano bíblico, senão vai achar a palavra gato. Então gato não existe, né? Não, a Bíblia não é um catálogo de classificação zoológica, né? Não é obrigado a ter todos os animais descritos ali. E nem poderia ter a palavra dinossauro na Bíblia, porque a palavra dinossauro ela é recente, ela é relativamente recente, né? Quem criou essa palavra foi esse paleontologista britânico chamado Richard Owen. Isso em 1841. A Bíblia, claro, é muito mais antiga do que isso, né? Então na Bíblia tem o quê? Na Bíblia tem o quê? Grandes répteis, né? A palavra behemoth, que foi usada por Moisés ali por algum motivo, enfim. Dinossauro jamais estaria ali. Como não pode ter também computador, por exemplo. Né? Porque são coisas posteriores à Bíblia, ok? Assim, e a palavra dinossauro é uma junção de duas palavras, né? Deinossaurus, que quer dizer lagartos terríveis. Ou dinossauria, né? Lagartos terríveis. Veremos que não é um nome muito apropriado também, daqui a pouquinho. É um assunto que todo mundo gosta, né? Lembram desses aí? Família, não passava aqui não, na TV Portugal? No Brasil era chamada família da Silva Sauro. Aqui não sei como é que era chamado, né? Mas é um seriado americano, tinha o Baby Sauro, né? Que vivia dizendo, não é mamãe, quando o pai aparecia, né? Então eu assistia isso quando era criança, e o que dizer então dessa franquia, né? Toda vez que um filme desses vai para o cinema é sucesso garantido, né? Jurassic Park. Então, isso mostra que as pessoas elas têm realmente um certo fascínio por esse assunto. Sejam evolucionistas, sejam criacionistas, não importa, realmente as pessoas se interessam por isso. Esse desenho, eu fiz isso quando eu tinha lá meus 5, 6 anos. É um dos mais antigos que eu consegui achar nos meus baús de antiguidades, né, no meu arquivo lá, no meu ficheiro de antiguidades. Para vocês verem como eu realmente gostava disso. Nem sabia escrever ainda direito, mas já estava desenhando dinossauros. O meu filho já faz melhor que eu, aí. Né? Esse o Michael fez ano passado. Ele tinha 6 aninhos. E ele conseguiu fazer várias espécies, né? Dinossauros alados, terrestres, aquáticos. Qual que é esse aí na água, Michael? É um plesiosauro, será? Não lembra dessa espécie? E aqueles alados ali, como chamam? Tá, então, mas qual é a espécie dele? Pterossauro? Também não. E aquele com a patinha bem curtinha ali na frente? Esse é fácil. Esse aqui, ó, que tem uma pata, as patinhas dianteiras são curtinhas. Esse é fácil. É o T-Rex, né? Aquele que se corresse, se tropeçasse, estaria em maus lençóis, né? Ele cairia e não conseguiria se levantar direito. E nem nadar ele conseguiria nadar cachorrinho porque era complicado. Então aqui temos várias espécies, né? Então vejam, é um assunto que encanta. O Michael até hoje gosta de dinossauros, né? E eu também, admito. Aí está o livro, né? Que, como eu disse, me diverti muito. Para mim foi como voltar à infância ao escrever o Terra de Gigantes. Muito bem.
Agora, alguns quando veem animais como esses acabam se perguntando, né? Inevitavelmente, mas Deus criou esses bichos mesmo? Olha o T-Rex, que coisa mais assustadora. E os fósseis, e existem por todo o mundo, né? Mostram que eles eram assim de fato. Dentes gigantescos, né? No caso desse aí era um animal que parece que atrofiado, não era muito normal. O Brachiosauro você vê uma certa elegância, um design. Esse aqui é muito estranho. A cabeça é desproporcional, as patas são como que atrofiadas, enfim. Será que Deus fez um animal desse para matar outros? Embora não se saiba bem hoje em dia se ele era um carniceiro ou um predador. Porque, como eu disse, alguns pesquisadores acham que ele não deveria correr muito porque seria um risco para ele. Então pode ser que ele comia carcaças por aí mesmo, né? Um carniceiro. Mas enfim, não se sabe porque tudo que se tem são ossos fossilizados. E tudo que se inventa em cima disso é invenção mesmo, né? Então, Jurassic Park, eles têm um som, eles têm cores e tal, comportamentos. Aquilo ali, 90% é ficção científica, porque como é que você pode deduzir tanta coisa com base em fósseis, né? Mas voltemos à pergunta, Deus criou esse animal, o T-Rex? Eu vou responder com outra pergunta. Aliás, dizem que os judeus é que são assim, né? Sempre responde uma pergunta com outra pergunta. Aí alguém perguntou para um judeu assim, escuta, meu amigo, Abraão, por que os judeus sempre respondem uma pergunta com outra pergunta? E o Abraão disse, e por que não? É sempre assim, né? Mas enfim, eu vou responder com outra pergunta também. Embora não sei se eu seja descendente de judeus. Deus criou isso aí? O que você acha? Pensa bem antes de responder. Deus criou o tubarão? Deixa eu mudar um pouquinho a pergunta. Deus criou o tubarão como ele é hoje? Percebeu? Ele criou um tubarão ancestral, que certamente era como as baleias, talvez, comia plâncton. Crio, não sei, mas enfim. Crio talvez nem não também, porque é um bichinho, né? Ou algas. Mas não é como hoje. Hoje o bicho mata. É um predador terrível, né? Deus criou isso? Deus fez para ser assim? Não dá para acreditar nisso, eu não consigo conceber. E, inclusive, ontem eu falei sobre a questão da evolução teísta. Isso aqui é evolução teísta, ok? A predação, ela é aceita como um elemento natural. Isso é a natureza. Eu não admito, não aceito isso. Se Deus existe, eu não posso crer que Deus criou as coisas para serem assim. Animais que caçam outros, que matam outros para sobreviver. Alguma coisa aconteceu nesse planeta que mudou uma situação que Deus havia feito de paz, de harmonia entre os seres criados. Assim como Deus não criou o leão para fazer isso, não criou o tubarão para ser daquele jeito, Ele também não criou os dinossauros, e veja, não são todos, né? Algumas espécies é que se tornaram carnívoras, para ser daquele jeito. Deus criou para ser assim. Não é verdade? Era assim e voltará a ser assim, porque a Bíblia fala que o leão o lobo, enfim, vão pastar juntos com o cordeiro, né? Nós vamos poder brincar com as serpentes, os nossos filhos. Então voltará a ser dessa forma, mas nem sempre foi assim, né? Infelizmente não está sendo assim ainda. Na nova ordem de coisas voltará a ser assim. Então, assim como Deus não fez o leão para comer ovelhas, não fez dinossauros para comer animais, seres vivos. E algumas pesquisas estão nos dando informações, dados suficientes para nós realmente percebermos que a maior parte dos dinossauros era herbívora. Olha aqui essa notícia interessante. A maior parte dos dinossauros terópodes, exceto pelo T-Rex e pelo Velociraptor, era herbívora e não carnívora como se acreditava. Revelam paleontólogos e assim tal. Eu gosto quando eles usam o verbo correto, como se acreditava. Porque muitas vezes, certas notícias, né, especialmente na mídia popular, secular, elas vêm como se fosse um fato, né, algo estabelecido. Mas eles, eu repito, eles não tinham como ter certeza absoluta de que o comportamento dos dinossauros era assim ou de outra forma, né? Então, aqui o verbo está correto. Antes se acreditava que a maioria era carnívora. Hoje se sabe, com dados mais precisos, que a maioria não era carnívora, era herbívora.
Tem até campanhas que estão sendo feitas por aí para defender os dinossauros vegetarianos, né? E eles eram fortes, bonitos, né? Então vale a pena adotar essa dieta dos dinossauros. Agora sim, o que aconteceu com eles? Como vieram à existência? Da mesma forma que o gato, o cachorro, o leão, né? Eles vieram à existência porque Deus os criou. E Deus criou todos vegetarianos. E Deus criou todos bonzinhos. Após o pecado, alguns animais mudaram mais seu comportamento, passaram por modificações mais acentuadas, outros nem tanto. Alguns continuam até hoje pacíficos, né? Herbívoros e tranquilos. Alguns mudaram mais. Tanto no que diz respeito aos mamíferos, quanto no que diz respeito aos répteis. E eles também passaram por esse processo de modificação, de alteração, de adaptação, talvez mutações também. Ou algumas coisas mais, que daqui a pouquinho eu comento também para vocês. Será que houve misturas de espécies, alguma coisa assim? É um detalhe interessante também. Mas vamos tratar dessa questão aqui agora. O que aconteceu com os dinossauros? Por que não vemos mais um T-Rex passando aqui na avenida agora em frente à igreja? Seria legal, não seria? Ou quer dizer, seria fish, não seria? Né? Ver um T-Rex passando ali agora e a gente tremendo aqui. Tum, tum, tum. Seria assustador também, né? Eu admito. Mas não estão mais aí. E por que não estão mais aí? Vejamos. Nos últimos 150 anos, foram propostas mais de 50 hipóteses para a extinção dos dinossauros. Ou seja, não há unanimidade até hoje, ok? A teoria, ou a hipótese, melhor dizendo, que mais foi aceita, como a gente diz no Brasil, que mais pegou, foi a do meteorito, que teria caído lá no México, na península do México ali, né? No Golfo do México, em Yucatán, e de fato existe uma cratera ali, gigantesca, né? 300 quilômetros de diâmetro, o que indica que realmente houve um impacto ali tremendo, mas não é o único. Há mais de 200 crateras de grande porte no mundo todo. No Arizona tem uma de 1,5 km, né? Então, há muitas. Houve um evento catastrófico no passado, numa mesma época, relacionado com outro evento. Daqui a pouco eu explico um pouquinho melhor isso aí. Mas a teoria, a hipótese mais aceita é a de que esse meteorito teria se chocado contra a Terra, levantado uma grande quantidade de pó e detritos na atmosfera, o mundo teria entrado numa era glacial e aí os dinossauros se extinguiram. A pergunta é a seguinte: por que só eles? São tão fortes, né? São tão resistentes. Os mamíferos sobreviveram, pelo menos alguns, né? As aves e os dinossauros sumiram do mapa. O que aconteceu? Vejam, repito, não é a única hipótese. Foram propostas mais de 50, o que quer dizer que não é uma unanimidade. Existem divergências e até hoje não há uma explicação realmente assim tão bem arranjada para esse fenômeno da extinção dos dinossauros. Além do que, essa hipótese do meteorito não explica um fenômeno que você observa em todo o planeta. Fósseis, assim, em grande quantidade, milhares e milhares, milhões de fósseis espalhados por todo o planeta, em todos os continentes, incluindo a Antártida. E para fossilizar um animal desse tamanho todo, não só desse tamanho, mas qualquer animal, né? É preciso que haja alguns fenômenos necessários. Um soterramento rápido, porque senão ele vai ser devorado, vai apodrecer a carcaça, né, o cadáver. Ele tem que ser soterrado rapidamente sob lama, água, que de outra forma não fossiliza. É preciso que haja uma mineralização daquilo que é orgânico. Então o osso passa a absorver minerais e depois de algum tempo, e já se sabe hoje que não precisa ser tanto tempo assim, aquilo que era orgânico passa a ser uma impressão mineral do animal que existiu. Então você tem um osso fossilizado. Fóssil é pedra, mas é pedra, é algo que era orgânico petrificado, ok? Tem que ter lama. Aí se você perguntar para um evolucionista, por exemplo, digamos que esteja escavando, um paleontólogo esteja escavando um local aqui em Portugal. Aí eles encontram lá alguns ossos de dinossauros. E você se aproxima e pergunta: o que será que aconteceu aqui nessa região que fez com que esses dinossauros fossem fossilizados? A explicação geralmente vai ser a seguinte: aqui próximo a 1 quilômetro tem um rio. Não sei se poderia ser o Tejo, né?
é muito grande, mas enfim, pode ser o Tejo. Então pensemos assim, aqui a 1 quilômetro tem um rio chamado hoje de Tejo. Milhões de anos atrás, esse animal morreu aqui, a carcaça ficou ali exposta, o Tejo teve uma inundação, uma enchente, e trouxe lama para cá e cobriu esses animais mortos. E depois de milênios, eles acabaram sendo fossilizados. Ok. Aí você viaja ao Brasil e encontra lá também muitos dinossauros. De fato, há fósseis lá gigantescos de dinossauros. E aí você pergunta para o pesquisador, o que aconteceu aqui? Tem fósseis nessa região? Ele vai dizer, olha, aqui a 500 metros tem um rio. E milhões de anos atrás, esse rio inundou toda essa região, os animais tinham já morrido por aqui, e ele cobriu essas carcaças e eles fossilizaram. Aí você viaja para o Canadá e encontra o mesmo fenômeno. A explicação vai ser qual? Tem um riozinho aqui perto, ele inundou e cobriu essas carcaças. Dá para aceitar esse tipo de coisa? E se colocarmos tudo numa única catástrofe? Porque todos os fósseis são de uma mesma época, um mesmo período, ali entre o Jurássico, né, o Cretáceo, ok, Terciário, é nessa era geológica. Nem antes, nem depois. Alguma coisa catastrófica e grande aconteceu naquele período que fez com que muitos desses animais, a maioria deles, acabasse extinta e fossilizada. O que aconteceu? Foi um riacho lá, um riacho aqui, um riacho acolá? Junta tudo numa inundação só. E você tem uma explicação bem mais interessante para esse fenômeno, né? Olha que interessante essa notícia, do jornal Folha de São Paulo. Os fósseis de dinossauros geralmente têm a boca semiaberta, a cabeça para trás e a cauda em curva. Por essas razões, paleontólogos acreditam que os dinos morreram onde? Na água. Eles estão chegando perto da verdade. Já não estão mais pensando tanto em meteorito, em outras hipóteses de doenças e tal. Eles estão já percebendo que o animal não morreu de uma doença, de fome, e depois a carcaça foi sepultada. Não, eles foram surpreendidos, porque revela que eles estavam sufocando debaixo da lama. A boca aberta, a cauda encurvada, o que indica agonia. Então eles foram pegos em vida. E aí, como explicar isso? Não tem um modelo melhor para isso, não? Do que a ideia de uma morte natural e depois um sepultamento da carcaça? Estão chegando perto, tropeçando na verdade. Olha que fósseis interessantes. Alguns fósseis revelam que a coisa foi realmente surpreendente. Foi um evento súbito e catastrófico. Alguns peixes foram sepultados por lama, uma onda de lama que varreu, quem sabe um lago, um oceano antediluviano, um mar antediluviano, e os surpreendeu no momento que estavam se alimentando de outros animais. Aqui engolindo um peixe, está vendo? Aqui também, engolindo outro peixe. E aqui um réptil marinho dando à luz no momento que foi surpreendido pela lama e sepultado. Os fósseis, repito, revelam frequentemente esse tipo de coisa. Surpresa, é um evento que os surpreendeu rapidamente, ok? Agora pense, um peixe, uma concha, um trilobita, até um pouco de lama resolveria, mas como explicar a quantidade de lama necessária para sepultar animais dessas dimensões? Estão vendo aqui? Olha o tamanho desses bichos em comparação com o ser humano atual. Se a lama cobrisse as patas, podia até ficar preso ali, né, naquela lama e morreria de fome. Mas o que aconteceria com a parte que ficou para cima da lama? Ia apodrecer, ia ser devorada. Mas não, a carcaça inteira está preservada ou fossilizada, né? Aqui embaixo são os carnívoros, né? Também são grandes, mas os herbívoros são frequentemente maiores, mais fortes, enfim. Embora esses aqui sejam mais violentos. Aqui, para comparar também com o elefante africano, que hoje é o mamífero é o maior mamífero terrestre, né? Então você tem aqui o camarasauro, o diplodocus, o apatossauro, aqui o mamexauro. Olha o tamanho deles em comparação com o elefante. E você encontra fósseis desses animais em todo o planeta, praticamente. Então realmente foi muita lama, muita água, muito sedimento. E um evento descomunal para explicar esse fenômeno, né?
Pegadas de dinossauros. O que elas revelam para uma pessoa que tem lentes criacionistas? Muita coisa. Esse é um fenômeno bem interessante também. Querem ver? Eu vou ler uma notícia para vocês agora. Vou fazer um exercício com vocês, tá? E a gente tem que aplicar sempre essa regra, digamos assim, para tudo que a gente lê na imprensa, nos jornais. Que é o seguinte: sempre determinar aquilo que é fato e perceber aquilo que é interpretação do fato. Porque todo repórter, jornalista, por mais que ele queira ser imparcial, ele sempre deixa transparecer alguma coisa da sua opinião, né? Das suas tendências. Então, eu vou ler uma notícia agora para vocês. Eu quero que vocês atentem, percebam aquilo que é fato e aquilo que é interpretação do fato. Ok? Combinado? Vamos ver. Isso saiu na BBC Brasil, no site da BBC Brasil. Arqueólogos, na verdade seria o correto paleontólogos, mas tudo bem. Arqueólogos chineses disseram ter descoberto mais de 3.000 pegadas de dinossauros, todas apontando para a mesma direção. As marcas que os cientistas acreditam terem sido deixadas por 6 tipos diferentes de dinossauros há mais de 100 milhões de anos, deixa isso para lá, é outro assunto, né? Foram encontradas na província de Shandong, no leste da China. Elas variam de 10 centímetros a 80 centímetros e pertencem a várias espécies, como algumas carnívoras, quer ver? Tiranossauro, herbívora, hadrossauro, celurossauro, ou seja, espécies carnívoras e herbívoras ali juntas. Segundo a agência de notícias oficial da China, os arqueólogos creem... Vamos parar aqui agora. O que é o fato nessa notícia? Mais de 3.000 pegadas de dinossauros encontradas lá na China, apontando todas para a mesma direção. Ok? Esse é o fato. Algumas são de herbívoros, outras são de carnívoros, todos correndo juntos. Isso é o fato. É o que você percebe. É o que dá para visualizar ali naquela região. Agora vem a interpretação. Um detalhe. Para que uma pegada fossilize, tem que acontecer o seguinte: o animal tem que pisar na lama, porque se ele pisar na areia, logo se desfaz a pegada, concordam? Se for na pedra, não imprime. Tem que ser na lama. Ele pisa na lama, continua a sua caminhada, e depois atrás dele vem mais lama e cobre aquelas pegadas. Depois de tempos em que aquela quantidade de lama petrifica, por causa da erosão, de construções, abrindo estradas, eles acabam abrindo aquilo ali e percebem que havia pegadas naquela região. Ok? Basicamente é assim que funciona. Aqui aconteceu isso. Vamos ver como eles interpretaram o fato. Ali no meio do parágrafo, segundo a agência de notícias, os paleontólogos creem que ainda bem que o verbo é crer, né? Eles creem. Eu tenho minha fé, eles também têm as dele. Mas enfim, eles creem que as pegadas representam uma migração ou uma tentativa em pânico de escapar de predadores. Isso te convence? O que um hadrossauro estaria fazendo junto com um T-Rex numa migração? É tipo assim, um leão migrando com uma ovelha do lado. Tudo bem? Vamos para lá? Aqui está ficando ruim, vamos para lá, lá tem comida. Tá? É mais ou menos isso. Convence? Ou então, um T-Rex com aquele tamanho todo, ou milhares de dinossauros, fugindo de um predador. Meu amigo, esse predador só podia ser o Godzilla. Porque para colocar tantos dinossauros para correr, tinha que ser um ser monstruoso, um King Kong, alguma coisa assim. Porque, sinceramente, não convence. Não me convence. Agora, para mim, o mais provável... deixa eu ler mais um detalhe aqui, que eu acho que vai montar um quadro mais claro em sua mente. Quer ver? Dr. Ariel Roth, que é um cientista criacionista, adventista, né? No livro Origens, ele apresenta um outro detalhe interessante, frequentemente observado nessas pegadas fossilizadas. Quase todas as trilhas de pegadas, ele cita aqui alguns lugares como Coconino, lá nos Estados Unidos, indicam que os animais estavam caminhando morro acima. Outro dado interessante. E essa mesma situação se percebe para o leste do Arenito de Chile, também lá nos Estados Unidos. Além disso, há forte evidência de que os animais produziram essas trilhas sob água,
ao invés de sobre dunas do deserto, como sugere a interpretação evolucionista. Não seria possível? Agora ele também vai especular um pouquinho. Os evolucionistas podem, não podem? Foi o Godzilla. Então o Dr. Ariel também pode dar a interpretação dele. Não seria possível todas essas pegadas morro acima terem sido deixadas por animais fugindo das águas do dilúvio? O que lhes parece? Para mim é muito mais lógico. O que aconteceu lá na China? Eu penso assim, eles estavam fugindo de fato. Estavam tão apavorados que nem sequer se davam conta de que havia predadores e predados ali por perto. Estavam fugindo de alguma coisa catastrófica que vinha lá atrás. E já estava molhado o terreno, porque eles estavam pisando em lama. E de repente os animais desaparecem. Não foram encontradas as carcaças deles. Eles são varridos. E mais lama veio e cobriu tudo aquilo. O que você consegue imaginar? Eu penso num tsunami. Né? Uma grande onda que veio, varreu tudo, e eles tentaram fugir dessa onda. E acabaram sendo varridos para longe, levados para longe pela inundação, e ficaram ali só as pegadas. É muito mais coerente do que pensar em predador ou migração em massa, não é? Que não faz sentido algum. Vamos lá. Outra pergunta importante, né? Será que o dilúvio aconteceu mesmo? Você está falando de dilúvio e tal, mas será que isso aí é um fato ou é uma lenda? Mais uma lenda bíblica, né? Vamos investigar algumas coisinhas aqui rapidamente, que o tempo está avançando. Em primeiro lugar, mais ou menos metade dos sedimentos continentais, dos continentes, tem origem marinha. Interessante, não? Mais da metade. Você pode encontrar fósseis de animais marinhos, com certeza, aqui em Portugal, muito para dentro do continente, inclusive nas montanhas. Eu não conheço bem aqui a situação, mas com certeza vocês já devem ter lido notícias a respeito disso. Ausência de erosão entre os estratos geológicos, isso é um detalhe interessante. Veja aqui o Grand Canyon. Aqui você tem os estratos, lembra do bolo de camadas que eu falei ontem, né? Ou anteontem, enfim, do bolo de camadas para ilustrar as camadas, os estratos da coluna geológica. Segundo a concepção evolucionista, cada estrato desse, ele foi superposto por outro estrato ao longo de milhões e milhões e milhões de anos, ao longo de muito tempo, né, na escala geológica. Só que, curiosamente, eles são todos plano-paralelos, percebe? Eles são planos. Mas se ficarem expostos ao longo de tanto tempo às intempéries, chuva, terremotos, né, inundações, era para ser a topografia como? Como a de hoje, toda irregular. Curiosamente, a topografia atual, que é mais recente, é bem irregular. Mas essas aqui que ficaram expostas há tanto tempo, segundo eles, são todas planas. Isso é estranho. E para os geólogos criacionistas, isso revela uma superposição rápida, questão de dias, no máximo semanas. E é fato, né? Não há realmente evidência de tempo transcorrido entre uma e outra, né? Não há evidência de erosão ali. Então, e já foram feitas experiências com estratificação e se percebe que realmente se houver muita água, esse fenômeno acontece. Há uma separação das partículas e elas vão se sobrepondo assim em vastas extensões de forma seletiva. É muito interessante isso aí. Se você puder pesquisar mais, pena que eu não posso expor com mais detalhes aqui. Aqui. Emerson Cooper, no seu livro Por que Darwin Estava Errado, ele diz que as sequoias, e a gente vê muito delas lá nos Estados Unidos, né, na costa oeste, né, dos Estados Unidos, naqueles parques ali, elas, curiosamente, não ultrapassam a idade dendrocronológica, aqueles anéis de crescimento, não passam de 4.000 e poucos anos. Só que as sequoias, assim como algumas outras árvores dessas de grande porte, elas são virtualmente imortais. Elas podem viver indefinidamente, tanto é assim que na Bíblia é dito que os dias do meu povo, né, do povo de Deus, serão como os da árvore. É por isso, porque elas são imortais, a menos que alguém mate, né? Então, se alguém serrar, um raio ou uma doença, elas morrem, mas se nada disso acontecer, elas podem viver indefinidamente. Mas, curiosamente, as sequoias, todas elas, não passam de 4.500 anos. O que aconteceu? Por que elas têm essa idade? Quanto tempo atrás aconteceu o dilúvio? Mais ou menos, arredondando.
2.000 anos da criação até o dilúvio, mais 2.000 anos até Jesus, mais 2.000 anos até hoje, né? Mais ou menos assim, bem arredondadamente. Ou seja, 4.000 anos atrás aconteceu um evento catastrófico chamado na Bíblia de dilúvio. E todas as sequoias que podiam ter milhares e milhares e milhares de anos, só tem 4.000 e poucos anos. Interessante isso, não? Parece que houve um evento que arrancou todas elas. Sementes ficaram ali talvez flutuando nas águas do dilúvio, ou Noé teria levado algumas sementes para dentro da arca, enfim. E depois elas foram como que replantadas, natural ou artificialmente pelo ser humano. E se deram bem naquele clima daquela região específica lá na América do Norte. Isso é um dado muito curioso. Tem até um programa Origens, né, da Novo Tempo, que trata especificamente desse assunto aqui, porque é uma evidência bastante interessante a ser analisada. Carvão, petróleo e tanta coisa mais, né, que dá para a gente falar, mas vai ficar para outro dia, né? Um veio de carvão na Austrália de 170 metros de altura. Realmente hoje seria impossível com a vegetação que há no mundo. Mas quando o mundo era um jardim global, isso era possível. E carvão só se forma com sepultamento sob pressão, debaixo da terra, com água, e temos aí o carvão hoje em dia, né? O relógio conspira contra mim. Montanha chinesa tem mais de 20.000 fósseis marinhos. O que eles fazem lá em cima? Até no Everest tem fósseis marinhos. Não estou dizendo que a água do dilúvio teve que chegar até lá. Mas em algum momento esses montes estavam mais baixos e eles foram varridos por mar. E ali foram fossilizados animais marinhos. E hoje, hoje não, depois de um bom tempo também acontecendo isso, né, milhares de anos, com a tectônica de placas, essas cordilheiras estão subindo ainda hoje, né? Lá no Chile, a cordilheira dos Andes, no Himalaia também, elas estão subindo. E é esse movimento que causa os terremotos, né? Esse raspar das placas uma sobre a outra. Então elas foram subindo, hoje estão lá no alto, mas no passado, e a revelação nos diz mesmo que as montanhas antediluvianas eram colinas suaves, né? Não havia essas elevações assim abruptas, né? Com rochas expostas, né? Que revelam mesmo uma catástrofe. Agora, se não for por isso a explicação, como é que você me diz o que aconteceu nesse mundo para que fósseis marinhos estejam lá em cima? Se você quiser explicar isso sob a ótica evolucionista, né? Como é que fica a história? Bem complicado. Mais de 200 culturas espalhadas pelo planeta têm relatos semelhantes ao do dilúvio bíblico. Você encontra na cultura grega, você encontra entre os índios e Yanomamis da Amazônia, você encontra na cultura babilônica um relato semelhante ao da Bíblia. Isso diz alguma coisa, não? Houve algum tipo de registro, escrito ou oral, em mais de 200 culturas espalhadas pelo mundo. Isso quer dizer que houve alguma coisa realmente nesse planeta. Elas variam em detalhes, mas no âmago as coincidências são: uma família foi salva de uma grande inundação num barco gigantesco. Isso concorda, né? Outra pergunta que precisamos responder antes de encerrar: de onde veio tanta água? Mesmo que as colinas fossem mais baixas e que os mares não fossem tão profundos, precisou de muita água, não é verdade? Foi necessária muita água. Durante muito tempo, criacionistas, evolucionistas se debateram com essa questão. Tá bom, eu até admito que possa ter havido um dilúvio, mas e a água? De onde veio, para onde foi? Recentemente, essa questão não é mais problema. Foi descoberto que debaixo da terra, cerca de 600 quilômetros abaixo, existe água suficiente para cobrir 3 vezes os oceanos da terra. Sabiam disso? Ela está permeando minerais ali embaixo, não é? Se algum processo natural ou sobrenatural fez com que essa água lá de baixo, sob pressão, irrompesse como fontes do abismo, porque estão lá no abismo mesmo, haveria água suficiente para cobrir todo o planeta. Ainda mais levando em conta que as montanhas não eram tão altas. E se houve uma quantidade maior de água na atmosfera em suspensão, e ela se precipitou sobre a Terra, como janelas do céu, e aí talvez a precipitação de meteoritos possa explicar também a condensação do céu atmosférico. Então tudo está associado: meteoritos, o impacto meteorítico aqui na Terra, o trincamento da crosta terrestre, então passa a haver terremotos, não havia. Esse trincamento faz com que a água irrompa de baixo também. Foi uma catástrofe tão terrível que Ellen White diz que o diabo teve medo de morrer. Patriarcas e profetas.
Satanás temeu por sua vida. Então não foi assim, você colocar uma tampa, né, na pia e abrir água e deixar ela subir devagarzinho. Não foi assim. A coisa foi muito, muito catastrófica, muito terrível. E a arca de Noé só suportou aquilo tudo. Ela foi uma tremenda obra de engenharia náutica antes que navegassem. Como é que ele sabia disso, né? Noé nunca navegou, mas sabia, porque Deus deu o projeto. Mas mesmo assim, ela só suportou tudo aquilo porque os anjos de Deus a seguravam, a protegiam, ok? Então a água existe. Tem até um vídeo no meu canal que eu explico melhor isso aí, e um dia você pode assistir. Olha só que dó. Não cabe mais, gente, desculpem. Não há vagas. E eles ficaram fora, tadinhos. Não foi isso. Spiritual Gifts, página 121. Deus viu que a força do ser humano iria diminuir e esses animais gigantescos não poderiam ser controlados pelo homem frágil. Está aí a razão da extinção dos dinossauros. Misericórdia. Por misericórdia. Claro, Deus não permitiu que espécies confusas, então nós cremos que houve também um processo de amalgamação, mistura, hibridização. Não tenho tempo para tratar disso aqui hoje, mas é um assunto bem interessante. Quem disse que os antediluvianos e o próprio Satanás não teriam talvez feito experiências genéticas como fazemos hoje? Nada impede. Possibilidades. E a revelação fala disso também, né? Então, Deus não permitiu que essas espécies confusas entrassem. E aquelas que talvez fosse um grande problema para a humanidade também, por misericórdia, Adão tinha seus 4, quase 5 metros. Um T-Rex tinha 6 metros de altura. Dá para encarar, não dá? No mínimo dá para fugir com aquelas pernas grandes dele, de Adão. Ele corria e fugia do T-Rex. Hoje, a gente com essa altura de nada aqui, né, 1 metro e pouco, uma mordida dele já devorava a gente. Então, aí está a explicação real para a extinção deles. Será que alguns sobreviveram após o dilúvio? É assunto para outro dia também. Não vou ter tempo de explorar essa possibilidade aqui com vocês. Solta para mim essa animação, só para ter uma ideia assim, do que foi realmente esse projeto Arca de Noé. Já que eu mencionei a arca. Veja só. O interessante é que a arca tinha as proporções náuticas ideais de um super petroleiro. Não afundava. Ela não foi feita para navegar, mas para flutuar. Olha o tamanho dela. Segundo cálculos, havia espaço suficiente realmente para acomodar representantes das espécies então existentes no planeta. Possivelmente menos espécies do que hoje, porque houve variação também de espécies. Eu não penso que tinha que entrar um Rottweiler, um Pitbull, um pastor alemão. Entrou o primeiro cão original que Deus criou. Depois houve variações, seleção natural, isolamento geográfico, compartimentos internos, 3 andares, o que multiplica por 3, né, a capacidade volumétrica dela. Era realmente uma coisa fantástica, se levarmos em conta que Noé não tinha a mínima ideia do que era navegar, de quais seriam as proporções ideais para suportar ondas de até 60 metros, que era o caso. O projeto foi dado a ele. Quando o ser humano obedece à vontade de Deus, as coisas dão certo. Quando o ser humano leva em conta a vontade de Deus, a lei de Deus, os planos de Deus, as coisas dão certo. A gente é protegido, a gente sobrevive. Não é assim que funciona? Noé teve fé e fez o que Deus mandou. Sobreviveu e estamos aqui graças a isso, né? Por que não são encontrados fósseis de dinossauros com fósseis de seres humanos? Boa pergunta também. E eu vou responder com outra pergunta de novo. Se acontecesse um dilúvio hoje, da mesma forma que aconteceu cerca de 4.000 anos atrás, seria possível encontrar fósseis de seres humanos com tubarões? O que você acha? Aconteceria isso? Dificilmente, né? Fósseis de humanos com ursos pardos, seria fácil de encontrar? Fósseis de trilobitas com fósseis de coelhos, perto, seria fácil de encontrar? Claro que não, por quê? Onde estão os tigres agora? Onde estão os leões agora? Hoje tem zoológico ainda que até facilita um pouco, né? Mas mesmo assim, onde eles estão? Lá na África, na savana, e nem os africanos querem ficar perto deles. Então, se houvesse um dilúvio hoje, como aconteceu no passado, cada animal e seres humanos, eles seriam fossilizados nos seus nichos ecológicos, nos seus habitats, e depois seriam encontrados nessas regiões. Além disso, não estou dizendo que vai ser impossível encontrar,
Quem sabe, em algum momento isso não acontece para que os últimos céticos sinceros possam se convencer da verdade. Mas o fato é que Ellen White nos diz também que os seres humanos, mais fortes como eram, inteligentes, eles acabaram fugindo para as regiões mais altas. Alguns até se amarravam às costas de animais poderosos. Então eles não foram facilmente fossilizados como os animais não tão espertos. Aliás, a coluna geológica revela grau de mobilidade. Animais com menos mobilidade eram sepultados antes. Não é questão de animais mais evoluídos para cima, eram animais com menos capacidade de mobilidade, de fuga. E os seres humanos com certeza ficaram lá no topo, morreram afogados. E a revelação nos diz que Deus teve que enviar um grande vento, um poderoso vento, para quê? Para levar aqueles cadáveres para longe dali. Possivelmente esses cadáveres antediluvianos estejam nas montanhas, porque eles foram levados, represados em encostas de montanhas e aquilo caiu sobre eles. Então não estarão nas savanas africanas, lá só se encontram macacos, na verdade. Homens gigantes possivelmente devam estar soterrados em montanhas, mas como escavar ali? É bem mais complicado, né? Mas eu não posso dizer que um dia não seja encontrado. E nem posso dizer que um dia não seja encontrado um fóssil de dinossauro com ser humano, que seria uma bomba. Aliás, algo parecido com isso já aconteceu. Eu vou contar, por último, essa notícia. Antes, deixa eu citar mais uma coisinha, eu preciso falar isso aqui. Tá? Hoje é vigília, tá? Isso aqui é uma notícia estrondosa. Tecido mole de T-Rex foi encontrado, e não foi só uma vez, tem sido encontrado com frequência material mole, colágeno, pele, vasos sanguíneos, num fóssil que deveria ter 70, 80, 100 milhões, é isso mesmo, né? Ainda não peguei, de anos, só que com todo esse tempo, nada mais mole sobra, se degrada totalmente. E essa notícia até hoje tem rendido debates, publicações, eles tentando explicar esse fenômeno. Como que um fóssil de T-Rex ainda tem tecido mole? Encontraram já também células sanguíneas dentro de garras de dinossauros. Aí alguns disseram, deve ter sido um ser humano que se cortou e contaminou a amostra, mas as células sanguíneas humanas, as hemácias, não têm núcleo. E as de répteis têm, e aquelas tinham. Como que células sanguíneas foram preservadas por milhões de anos? Não tem como. No máximo alguns séculos ou milhares de anos. Isso faz pensar. Será que eles são tão antigos assim? Como a mídia, a escola pública, os cientistas evolucionistas tentam fazer a gente acreditar há tanto tempo? São descobertas anômalas que têm dado o que falar. Tá? Colágeno, como eu disse, né? Células sanguíneas ali, pigmentos, todas as substâncias que se degradam em não muito tempo estão presentes lá em fósseis. E quanto mais os métodos de investigação são aprimorados, mais coisas vão sendo descobertas. E colocando em xeque uma teoria que vem sendo construída ao longo do tempo, tentando nos convencer de uma coisa que não faz sentido. E para encerrar, essa notícia aí que é muito interessante. Lá nos Estados Unidos tem uma formação rochosa que parece uma ponte, está vendo? Chamada de Katina Bridge. E ali embaixo, os cientistas pessoas encontraram, depois os cientistas foram pesquisar, né? Pinturas rupestres. Sabe, pinturas ditas pré-históricas? E essas pinturas surpreenderam, porque elas mostram aqui, ó, pena que tá meio ofuscado, mas depois você pode ver, quem sabe, procurar Katina Bridge, você vai encontrar essas pinturas na internet. Aqui tem um animal, está aqui melhorado, parece ser o quê? Um dinossauro. E mais acima, não dá para ver aqui, mas tem figuras humanas, pinturas de seres humanos. Não precisa nem dizer que isso foi uma bomba, né? Como assim? Como é que puderam representar humanos com dinossauros juntos? Isso é meio estranho. E aí foi vários cientistas foram para aquela região para investigar esse fenômeno. Como explicar isso? Será que isso é real, não é? E parece muito, né, aqui, ó, 4 patas, o dinossauro, e investigar a tinta, o tipo de pedra, enfim, fizeram o que puderam ali. Até que uma cientista propôs uma hipótese, e todo mundo ficou satisfeito e foi embora tranquilo. Ela disse o seguinte, ela redesenhou isso aí num papel, e falou, ó, não era um dinossauro, era uma cobra, e a tinta escorreu aqui.
Vocês acham graça, mas isso foi publicado. Porque não pode ser um dinossauro, tem que ser outra coisa. Mas olha, sinceramente, o desenho dela está muito mais feio do que o original. Concorda? E assim, por que não escorreu aqui também? Aqui também, só ali, para formar 4 patas. E ela ainda faz um desenho todo feio, todo esquisito. Era uma cobra. Era um absurdo. Era nada. Né? E assim vai a coisa, né? Eles têm que salvar as evidências dos fatos, a teoria dos fatos, e não o contrário. Os fatos vão se acumulando, mas tentam salvar a teoria, porque ela é necessária, porque há todo um pensamento, toda uma cosmovisão montada em cima disso. Que pena, né? Mas aguardemos mais notícias, mais informações, e neste momento demos por encerrado essa palestra lendo um texto bíblico que para mim, eu podia ter começado com ele e parado por ali. A maior evidência do dilúvio na Bíblia, para mim, e creio que para muitos também. Mateus capítulo 24, Mateus 24, acho que você nunca pensou que uma palestra sobre dinossauro terminaria com esse assunto. Volta de Jesus. Mateus 24, verso 37. Aqui Jesus diz o seguinte: assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Se o dilúvio não aconteceu, a volta de Jesus também não vai acontecer. Se o dilúvio não aconteceu, Jesus mentiu 2 vezes. Porque ele liga um evento a outro. E diz, assim como aquilo aconteceu, surpreendeu as pessoas que viviam naquela época, que duvidavam do que ia acontecer, e aconteceu, as evidências são abundantes, a volta, a minha vinda, também vai acontecer. Embora muitos duvidem disso. Eu repito, eu anseio o dia em que poderemos viver num mundo perfeito, em que o leão vai habitar com o cordeiro, em que nós poderemos brincar com os dinossauros que voltarem a existir, herbívoros, na nova terra, e que poderemos viver em paz para sempre. A Ana vai cantar de novo essa noite, ela vai apresentar para nós uma mensagem musical, e eu espero que você, nesse momento, pense um pouco realmente no que você deseja mais para a sua vida, porque essa vida aqui passa, tem data de validade, mas a vida que Deus planejou para nós é outra, e essa será eterna. Prepare-se para estar lá, prepare-se para viver para sempre nesse ambiente. E quem sabe, você que está aqui, você que nos acompanha na internet, esse preparo pode começar hoje, né? Senhor, eu quero estar pronto, eu quero morar no mundo que Tu planejaste, não neste que virou uma paródia da vida real. Me ajuda, Senhor, a estar preparado para viver para sempre contigo no lar eterno. Amém. Vem para mim, Cristo diz, vem para mim, no cansaço do dia, na tristeza da noite, vem para mim. Vem para mim, vem para mim, na angústia da alma, ou na sombra da morte, vem para mim.
Vem, vem para mim, vem para mim. Se a esperança fracassa ou a dor te consome, vem para mim, vem para mim, só em mim existe completa paz. Ouve a voz e vem para mim, só em mim existe completa paz. Ouve a voz e vem. Sim, vem, vem para mim. Vem, vem, vem para mim. Feche os olhos, vamos conversar com Deus. Amado Deus, nosso Pai, nosso Criador, nós te louvamos pelo convite que Tu nos fazes a cada dia de nos aproximarmos de Ti, de buscarmos em Ti esperança, e te agradecemos por tantas evidências que nos apresentas da Tua existência, de que aquilo que a Bíblia relata é a verdade e de que, assim como tudo o que aconteceu, de fato aconteceu como foi anunciado, aquilo que falta acontecer também acontecerá. Assim como houve uma catástrofe aqui neste mundo e foram salvos aqueles que creram em Tua palavra, ajuda-nos a crer também para nos livrarmos da catástrofe que virá. Ajuda-nos a estar preparados para encontrar Jesus quando Ele voltar nas nuvens dos céus, porque assim como houve um dilúvio, haverá também a segunda vinda de Cristo, e Jesus relaciona esses dois eventos. Ajuda-nos, Pai, a estar prontos para subir com Ele quando Ele vier e morar para sempre com o nosso amado Criador no mundo que nos foi preparado e que nunca deveria ter deixado de ser como foi o Éden, um mundo de perfeição, de harmonia, de paz, de vida. Possamos todos os que aqui estamos e aqueles que nos acompanham também pela internet sentir esse desejo de viver para sempre contigo neste mundo maravilhoso. Dá-nos, ó Deus, a Tua paz e que possamos permanecer em Tua presença hoje e sempre até a volta de Jesus. Amém. Amém. Lembre-se que amanhã o tema é muito importante. Será que a Bíblia realmente é confiável? Temos evidências científicas, arqueológicas de que esse livro é a palavra de Deus? Não perca.